E hoje é comemorado o Dia do Farmacêutico. A data foi escolhida em função da fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos, a ABF, em 1916, no dia 20 de janeiro. Na época, era a maior instituição representativa da categoria. No país, os medicamentos manipulados são prescritos pelo médico na quantidade e dosagem exatas para o sucesso do tratamento. E não deve haver sobras. Por isso, você paga somente pelo que vai utilizar. E para falar desse assunto, eu recebo a farmacêutica Daniela Domingues. Oi, Daniela, bom dia. Bom dia, Cássio. 1916 é muito tempo, desde o início do século passado, então existe a associação, né? Sim, foi um dos primeiros órgãos regulamentadores, né, que tentaram dar um norte para a profissão farmacêutica no Brasil. A profissão farmacêutica, ela é uma profissão que exige um nível superior para ser um farmacêutico, é isso? Exatamente. Qual faculdade tem que fazer? O curso de farmacêutico, aí a gente chama, o curso hoje institucionalizado pelo MEC, é o chamado farmacêutico generalista. Ele tem uma duração de normalmente 10 anos, 5 anos, 10 semestres. Deixa o MEC ouvir que o MEC vai aumentar. Não, são 10 semestres. Mas é muito tempo. É muito tempo, mas o farmacêutico ele sai habilitado em várias áreas na área de saúde. Mas, por exemplo, o farmacêutico, quando você pensa no curso superior em farmácia, bioquímica também, não é isso? Tem um nome associado a isso? Antigamente, com a antiga diretriz do MEC, nós fazíamos uma faculdade de farmácia e, posteriormente, a gente fazia habilitação em áreas específicas, que se dividiam principalmente em alimentos, análises clínicas, que é a bioquímica, e medicamentos, né, que é a parte de industrialização de produtos e manipulação. Sim. Hoje em dia, essas 3 áreas foram condensadas. Então, o curso ele foi estendido e o aluno ele se forma nessas 3 habilitações. Ah, tá. Simultaneamente, ele sai com as 3 habilitações. Ele vê os 3 conteúdos, exatamente. Mas, por exemplo, um farmacêutico, para a população em geral, né, para o leigo que não fez o curso de farmácia, ele associa o farmacêutico, aquele senhor da farmácia que tem um óculos assim, põe um lápis aqui, né, e que eu tô com dor de cabeça e passa o remédio. Não é esse que é o farmacêutico? Esse é também, né? O farmacêutico ele é o primeiro profissional da saúde, normalmente ele é a ponta e o fim da cadeia de saúde no cuidado do paciente. Por que ponta? Porque normalmente, isso acontece muito no interior, talvez aqui em Belo Horizonte seja um pouco menos, mas a gente tem... né? Aqui também. Mas a gente tem uma cultura de recorrer à farmácia, de recorrer ao farmacêutico, e esse farmacêutico auxilia a população no reconhecimento de sinais e sintomas de doença, orientando no uso de medicamentos um pouco mais simples, né, que não exijam prescrição médica, prescrevendo hoje, nós já temos uma regulamentação do Conselho Federal que nos permite prescrever em alguns casos, exatamente. Quais os medicamentos que o farmacêutico pode prescrever? Ele pode prescrever praticamente todos os medicamentos, para cada classe vai ter um pré-requisito diferente. Mas o farmacêutico, né, que esse de primeiro contato com o paciente, ele pode prescrever qualquer medicamento não tarjado, incluindo fitoterápicos e homeopáticos. E aí, obviamente, a prescrição, ela é um atendimento farmacêutico, ela é a consequência da consulta farmacêutica. Mas quando a gente vai na farmácia, nem sempre quem atende a gente é um farmacêutico. Aquela pessoa que às vezes está de branco e tudo, ela pode ser um técnico. Não sei se existe técnico em farmácia, existe? Existe. Pode ser um técnico, pode ser uma pessoa que nem tem formação, mas pode ter uma farmácia que não tem um farmacêutico de formação? Não pode. Hoje nós temos já aprovada uma lei 3.021 de 2014, que ela obriga a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento de qualquer farmácia e drogaria. E isso inclui também serviços de atendimento hospitalar e pré-hospitalar, né, onde também se faz necessário serviço de atendimento farmacêutico. No caso das farmácias, cada unidade, né, de comércio, aí, de estabelecimento de saúde, na realidade, o principal foco dessa lei é reconhecer que a farmácia é um local de atendimento em saúde e não simples comércio de medicamento. Ele, obviamente, vai ter o farmacêutico como responsável, mais de um farmacêutico, e outros auxiliares ali, que podem ser técnicos ou práticos de farmácia. A grande importância é que, mesmo recebendo o atendimento comercial de um técnico ou do balconista, que a orientação quanto à utilização do medicamento, ela venha do farmacêutico. E que a população solicite, é um direito que a população tem. Independente do porte, então, do estabelecimento, tem que haver um responsável. Independente, a gente é claro que existem ainda
estabelecimentos que tentam burlar. Como? Né? Como que é feito isso? Não estou pedindo para você ensinar a burlar, não. Mas assim, você sabe quais são as estratégias, né? Essa lei, nós temos uma lei de 1973 que já deliberava nesse sentido, de exigir a presença integral do farmacêutico. Só que ela permitia algumas brechas. Então, infelizmente, alguns principalmente grandes grupos varejistas, usavam dessa brecha para não contratar farmacêutico em período integral. Né? Os grandes grupos, eu pensei que eram as pequenas farmácias que faziam isso. Não, os nossos problemas hoje são com os grandes grupos. O que eles faziam? Essa lei, ela previa o seguinte, a 5991 de 73, ela falava o seguinte, que em locais onde fosse de interesse público, em locais remotos, onde não tivesse farmacêutico, né, sendo de interesse público, o Conselho Regional de Farmácia poderia habilitar o prático de farmácia ou o técnico de farmácia para assumir a responsabilidade do estabelecimento. Isso, em 1973, era uma realidade no Brasil. Sim. Realmente, a gente não dispunha de profissional, há 40 anos atrás. Hoje não, hoje em Minas nós ultrapassamos aí a casa de 30 mil profissionais. Muita gente. E no Brasil todo somos mais de 200 mil profissionais. Então essa realidade não se aplica mais, né, dentro do contexto da 5991. E aí veio a 13.021 quebrar essa história. Do ano passado. Foi do ano passado, em agosto de 2014. Ainda bem que eles não fizeram um programa mais farmacêuticos, trazer farmacêutico de Cuba, porque ia virar bagunça. Tem farmacêutico aqui, a questão é que tem que empregar esse profissional que está aí, né, com a formação para poder ser o responsável técnico pelo estabelecimento. Né? E a segurança, o principal é a segurança da população. Quando a pessoa não recebe a orientação adequada, o uso incorreto, né, a gente chama de uso irracional de medicamentos, é uma das principais causas de intoxicação, 30% das causas de intoxicação no Brasil. Quais seriam, então, os principais usos incorretos? Eu fico pensando, o mais comum, e isso acontece, infelizmente eu tenho que dizer que lá em casa, eu moro numa casa em que nós temos aquela famosa farmacinha domiciliar. O que é a farmacinha domiciliar? Às vezes você foi para o médico e você estava com, sei lá, com um problema na garganta e ele passou um antibiótico. Aí o antibiótico, né, tantas vezes por dia, por tantos dias. Só que infelizmente também, eu quero que você comente depois sobre isso, vende a caixinha com sobra. Aí a gente usa no prazo determinado e sobra um pouco. Aí, em vez de jogar fora, ou não sei nem como joga fora o medicamento, depois você vai me explicar também, a gente guarda lá na farmacinha. Aí fica aquele remédio acumulado. Só que às vezes o negócio passa do prazo de validade. Né? Essa é uma maneira de usar incorretamente, o prazo de validade. Também. O prazo de validade é tão importante assim mesmo? É extremamente importante. Mas não vira placebo depois, assim? Não, muito pelo contrário. Ele pode virar uma substância nociva para o organismo. Então é importante respeitar o prazo de validade do produto. Se está descrito lá na caixinha, por exemplo, validade fevereiro de 2015, você pode tomar até o último dia de fevereiro. A partir desse dia, o laboratório farmacêutico ele não garante a efetividade nem a segurança do produto. Então pode ser que aquele produto ele tenha se degradado, que tenha se gerado compostos tóxicos, e aí se a gente utilizar, vai ser prejudicial. Mas por que não vende o negócio? É igual, por exemplo, o médico manda assim, de 8 em 8 horas por 5 dias. Aí você não consegue. Por que não... Isso é problema do farmacêutico, é problema da indústria farmacêutica? Quem é? Ou do médico? Quem é? Para não conseguir adequar a caixinha... A posologia. É blister que chama? Os blisters com as unidades, né? A posologia, a necessidade do cliente. De quem é a responsabilidade? Os laboratórios já estão melhorando muito em relação a isso, né? Por exemplo, você citou o caso do antibiótico. Hoje a gente já encontra a caixinha de antibiótico que vem só com 10 ou com 20 cápsulas, porque você vai tomar uma de 12 em 12 horas e pronto, você vai usar 10 dias e são aquelas 20 cápsulas ali. Mas realmente, né, isso vem de maquinário antigo, de indústria farmacêutica que não se adaptou, então a gente ainda encontra, essa não adaptação. Ô Daniela, também eu vou fazer uma meia-culpa aqui como consumidor. Nós, e sobretudo como consumidor mineiro, nós somos muito pão duro. Porque às vezes você vai lá assim, lá na farmácia, a caixinha com 10 custa R$8, a caixinha com 20 custa 15. Você fala, não, peraí. Faz as contas, vou levar com 20 para economizar. Só que você não vai usar tudo. Aí você guarda lá e a tentação, né, da automedicação, que é outro problema, né? Aí a gente tem duas coisas. A cultura, né, eu não falo nem cultura da economia, mas é a cultura da automedicação, onde as pessoas se acham, é aquela velha frase, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, então elas
elas acham que têm o conhecimento necessário para reconhecer o sintoma de uma doença, ir lá e adquirir o medicamento. É automedicação também quando você solicita orientação para alguém que não tem conhecimento, seja o balconista da farmácia ou seu vizinho. Né? Aquela história de que o medicamento foi bom para o meu vizinho, toma aqui que meu menino tomou e resolveu. Isso também é automedicação. Né? Então não é porque outra pessoa recomendou que está seguro, não. Mas na farmácia tem alguns medicamentos que o cidadão comum pode comprar sem receita, há vários, né? Pode, mesmo assim a automedicação, Cássio. O que acontece? O farmacêutico está ali para resolver esse problema. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico, muitas, o AS, o AS infantil, por exemplo, muitos pacientes idosos tomam como antiagregante plaquetário. Aquele comprimidinho infantil, se ele for tomado de forma exagerada ou fora dos horários recomendados pelo médico, ele pode provocar uma gastrite grave no paciente. Um negocinho daquele tamanhozinho? Daquele tamanhozinho. Que loucura. Um paracetamol, se utilizar de forma indiscriminada, que é muito comum por caso de dengue, ele pode provocar problemas hepáticos muito graves. Então, não é porque o medicamento é vendido sem tarja ou sem receita, que isso não quer dizer que ele não faça mal. Qualquer produto que é utilizado indevidamente, sem a orientação correta e de forma inadequada, ele pode ser nocivo para o organismo. E o cidadão que chega lá e pensa assim, olha, eu estou com dor de cabeça, eu tomo tal remédio. Aí o meu filho, que é metade do meu tamanho, está com dor de cabeça. Então eu corto o remédio e dou metade do meu filho. Isso, em termos de farmacologia, é furado, né? Não dá certo. Totalmente, totalmente. O medicamento para criança e para adultos são muito distintos, A grande maioria dos medicamentos para adultos não se aplicam em pacientes infantis. Os estudos, o metabolismo da criança é muito diferente. Então, no caso de paciente menor que 12 anos principalmente, tem que levar no médico e aí o médico vai fazer o ajuste da dose da posologia de acordo com o peso, com o tamanho e o desenvolvimento da criança. Agora você falou, e a maioria de nós conhece as farmácias de rede, essas farmácias maiores. Por que essas farmácias, eu não sei se é típico do Brasil isso, eu sei que nos Estados Unidos também você tem as drugstores, né? Sim. Por que você tem tanto alimento misturado com comida, tanto comida misturado com revista e medicamento junto? É porque vender remédio não dá lucro, é isso? É outro calcanhar de Aquiles, da classe farmacêutica, infelizmente, principalmente aí das categorias que representam a classe. Isso é um caso só de Minas, não sei se vocês sabiam. Minas? Nós tivemos, alguns anos atrás, a aprovação de uma lei estadual que além de ter originado ali daquela lei 5991 de 73, que falava que farmácia era comércio de medicamentos, ela falou o seguinte, essa lei estadual, ela determinava o seguinte, que desde que não fossem artigos perecíveis, qualquer produto de conveniência podia ser vendido em farmácia. Em Minas, isso? Em Minas, é uma lei estadual. Olha. Então, existem redes que acham conveniente vender carvão, que acham conveniente vender carvão não ração. É perecível. Não é perecível, então tirando carne, Fora carne, presunto, tirando queijo. Carne e produtos de padaria. Olha, se bem que eu estou pensando aqui, estou lembrando isso. Tem rede aí vendendo bolo, que é padaria, bolo, sabe? Saquinho, comida. Se for perecível, comida. Produto perecível, carne, frios. Mas é questão da loja de conveniência, né? Complicado. Se tem loja de conveniência em posto, tem em farmácia. Mas aí é onde a gente vai entrar no contexto. A farmácia é um estabelecimento de saúde. Eu vou à farmácia para ferir uma glicemia, temperatura, pressão arterial, receber uma consulta e um atendimento farmacêutico, relatar sintomas de reações adversas a medicamentos, fazer o que a gente chama de acompanhamento farmacoterapêutico. É um estabelecimento de saúde. Não tem que ser conveniente para eu achar carvão, para eu achar produto de padaria, porque eu vou desvirtuar. Então tem que olhar aquele local, pela própria lei, como um ambiente de saúde. Como se fosse um hospital, uma clínica médica. Exatamente. Mas e aí, Daniela, esse negócio de pagar conta de luz, por exemplo, na farmácia, também aí dá problema, não é? Também. Porque o cidadão vai para lá, às vezes ele tem um problema de diabetes, ou ele tem um problema com o filhinho, aí ele pensa, não vou lá não, porque eu vou fazer o atendimento, mas depois que eu vou para a fila do caixa, aí tem 50 querendo pagar a conta de luz, de água, porque é difícil isso, né? É difícil. Isso, se a gente for pensar no interior, sanitariamente é menos incômodo do que os tais artigos de conveniência.
né? Mas se a gente for pensar no interior, isso foi aprovado para facilitar a vida do cidadão que não tinha acesso tão facilmente a uma agência bancária, a uma casa lotérica. Então, algumas farmácias podem se credenciar para esse serviço. Então, isso aqui também eu acho um pouco menos comum. Mas realmente, mas aí é a opção do cliente, né, do paciente, que pode procurar um outro estabelecimento que não tem esse serviço. Agora, você falou estabelecimento. Ontem saiu uma notícia muito chata para o esporte brasileiro, que um dos atletas da Seleção Brasileira de Natação, que ganhou o título mundial de piscina curta, ele foi pego no exame antidoping. E a medicação, e a substância que foi identificada no corpo desse atleta, veio, segundo o relato dele, de uma medicação, de uma farmácia de manipulação. Obviamente, agora, o Comitê Olímpico Brasileiro, junto com os órgãos de medicina, estão avaliando a questão para levar para o Comitê Olímpico Internacional e para a Câmara de Saúde para ver o que acontece. Mas essas farmácias de manipulação, elas também têm que ter farmacêutico ou elas são uma área à parte da área de farmácia? Elas são farmácias como as demais? São farmácias, sim. Só que nessas farmácias são comprados insumos medicamentosos e transformados em formas farmacêuticas, pelo farmacêutico, sim. Sanitariamente falando, elas são até muito mais rigorosas do que as drogarias, né, comuns. Lá existe um sistema de gestão da qualidade muito bem, deve existir, né? Um sistema de gestão da qualidade muito bem controlado, monitorado, para evitar qualquer tipo de desvio da qualidade dos medicamentos. A diferença é que o medicamento manipulado, ele tem o intuito de ser individualizado para cada paciente. Tá. Então, o médico ele pode escolher a forma farmacêutica, a composição, né, específica para o paciente. Uma coisa bem diferenciada, né? Exato. Então, é um medicamento mais pensado para atender a necessidade individual de cada um. Então, por isso ele é feito exclusivamente para atender cada prescrição. Agora, é claro que como em qualquer, né, setor aí do nosso cotidiano, pode-se existir falhas. Essas falhas têm que ser apuradas, né, tanto tecnicamente, aí tem que ser feito um estudo no produto que foi utilizado e naquilo que foi recomendado pelo médico em relação à composição daquele produto manipulado, mas não deve haver qualquer tipo de contaminação. A gente trabalha, a gente tem resoluções da própria Anvisa para que isso não aconteça. Agora, como na farmácia de manipulação, existem antibióticos também? Quer dizer, porque tem medicamentos que um cidadão comum, sem uma receita, não pode comprar na farmácia convencional. Sim. Na manipulação também tem isso? Tem medicamento ou todo medicamento tem que ter receita, ou não, todo medicamento é livre, eu posso chegar lá, eu quero comprar tal nome aí e comprar, como é que é? Então, no caso da farmácia de manipulação, como o medicamento ele é específico para o paciente, todos têm que ter receita. Né? Mesmo um cosmético, por exemplo, o médico dermatologista ele pode desenvolver uma fórmula que vai atender a necessidade específica da pele de um paciente. Então, tem que ter a prescrição para aquele paciente. Na drogaria, que aí eu estou falando de produto industrializado, é que eu tenho medicamentos para atender a população como um todo e não cada um, né? Não individual. E aí existe a possibilidade de se adquirir sem a prescrição. E do remédios homeopáticos, o farmacêutico interfere nisso também ou não? Isso aí também. É uma atividade, né? A drogaria, a farmácia de manipulação e a farmácia homeopática são atividades exclusivas de farmacêutico. Então também? Nenhuma. Nas três tem que ter farmacêutico? Tem que ter farmacêutico. É uma farmácia, só que a homeopatia é uma filosofia de tratamento diferente. Né? É difícil a gente, né, discorrer sobre o assunto, talvez a gente possa conversar sobre isso em outra oportunidade, mas é uma filosofia de tratamento e ela tem toda uma técnica de preparação e uma técnica de prescrição do produto diferenciada, e aí o farmacêutico ele também tem que ter uma especialidade naquela área. Tem que ter uma especialização, Tem que ter uma especialização naquela área, senão ele não pode atuar. Agora, quem quer comprar aqueles chás, aquelas ervas lá no Mercado Central, tem farmacêutico lá também? Precisa não. É complicado. Aquele negócio faz mal, faz bem? O que você pensa sobre isso? Você está conseguindo ir lá no fundo da ferida. Porque aqueles chás, aquele negócio, às vezes, sabe, tem chá de quebra-queixo, não sei, né? Tem uns negócios lá, é mistura de plantas, aquilo pode fazer mal, né? Nós não temos, a gente chama de ervanários, né? Ervanários? Nós não temos uma lei específica que regulamente a presença de farmacêutico, de responsável técnico nestes estabelecimentos. Mas é medicamento. Não é porque eu tenho uma droga vegetal, né,
seca ou bruta, como a gente chama, que não passou por nenhum tipo de processamento, que não deixa de ser medicamento, não deixa de ser perigoso, né? Então, o certo é que eu tivesse um profissional. Porque tem gente que passa mal, né, Daniela? Sim. Às vezes mistura ervas diferentes. Porque eu fico pensando, o produto, o medicamento que está lá na farmácia, o alopático lá, né? Sim. Ele veio de algum produto natural ou de alguma, né? Quer dizer, na realidade eu estou pegando apenas a origem e bruto, né? Sim, exatamente. Por isso, né, as ervas chamadas medicinais, existem algumas que só podem ser vendidas sob prescrição médica. A valeriana, por exemplo, que é usada como calmante, só sob prescrição médica. Valeriana? Exato. Ô, diretora, deixa eu perguntar para a senhora. Eu posso continuar perguntando aqui, que eu estou tanta pergunta que eu vou ficar até meio-dia com ela aqui. Posso, mas ótimo. Ó, valeriana. Então, vem cá. Essa valeriana é uma planta. Exatamente. Ela dá origem, então, a algum medicamento? Pode dar origem a algum medicamento. Os estudos das substâncias químicas, eles começam de observação da natureza. Sim. Então, nós temos medicamentos que são originados de plantas, de animais, de fungos. Por exemplo, a penicilina, né, ela é produzida por um fungo. Então, o que o cientista faz é purificar, extrair essa substância da matriz, né, seja da droga vegetal ou animal, por exemplo, e fazer processos de síntese ou purificação em laboratório para transformar isso em medicamento posteriormente. Interessante. Mas são originados normalmente da natureza. Agora, Daniela, o farmacêutico, eu já comprei remédio, às vezes eu fiquei até muito bravo. Porque eu cheguei lá e às vezes o médico não ajuda também. Ele passa a medicação lá com o nome todo esquisito. Primeiro, tem essa questão. Quantas matérias vocês fazem de grego, hebraico para saber ler? Porque olha, como é que vocês conseguem? Não é? O farmacêutico tem que desenvolver uma arte ali, né, para conseguir. Mas não tem matéria para isso, não. Falando sério, não tem matéria não, Não né? tem, viu? É o trato. E é complicado. É uma relação muito, às vezes, complicada que se estabelece. Inclusive, nós do Conselho Regional de Farmácia publicamos recentemente uma orientação técnica para promover a interação profissional, onde o farmacêutico entra em contato com o prescritor de uma forma geral. E realmente existe isso. O prescritor, ele pode ter uma letra que deixa em dúvida a medicação que foi prescrita. Nesse momento, o farmacêutico ele tem que intervir, ligar para o médico, entrar em contato com o profissional prescritor para sanar a dúvida do paciente. O paciente não pode sair do estabelecimento farmacêutico com dúvidas sobre a medicação que vai utilizar. E às vezes, né, Daniela, não é só no estabelecimento farmacêutico. Às vezes você vai fazer um exame laboratorial, que é também um farmacêutico que é responsável por isso, não é? Sim, análises clínicas normalmente. E muitas vezes o que está escrito manualmente no teu pedido de exame, o próprio farmacêutico lá, ele não consegue entender. Ele vai fazer um exame que você não precisa, às vezes, né? Porque precisa de fazer sei lá. Dúvidas. Existe já uma resolução da Anvisa que determina que toda prescrição ela tem que vir com a denominação comum brasileira do medicamento. Então, o médico ele pode prescrever o nome de marca do produto que ele deseja recomendar para o paciente, mas o nome da substância em letra legível tem que estar escrito. É lei. O paciente, então, quem está em casa, pode, ele tem o dever até de pedir para o médico, doutor, por favor, coloca o nome aí. Ele pede para colocar o nome, que é o nome genérico? Não, o nome... É um nome genérico, que é o nome do sal da substância que está compondo o medicamento. Ele tem que sair do consultório com o nome da substância, a dose, que é a quantidade em miligramas, e a posologia. Em quanto tempo eu vou tomar essa dose? E a pergunta que não quer calar, por que aquela famosa marquinha lá de tal laboratório é tão mais caro que o outro? Às vezes, inclusive, antes de falar por que é mais caro, claro. Qual que é a diferença do remédio, com o nome bonito lá, do remédio genérico para aquele outro, como é que é o nome? O similar, o referência e o genérico. Como é que é isso? São os medicamentos referência, os similares e os genéricos. Qual que é a diferença? Também é um assunto um pouco longo. Eita, é hoje, meio-dia, viu, diretora? Eu vou passar, você tá os pastores do Clínica da Alma, que não vou fazer pergunta para ela sobre medicamento. Também é um assunto um pouquinho longo. A última pergunta, prometo. Mas eu consigo resumir para você. O que acontece? Os medicamentos referência são chamados medicamentos inovadores. São aqueles laboratórios que descobriram, fizeram os estudos na molécula, determinaram quais são os benefícios, os efeitos adversos e lançaram um produto no mercado. Eles têm 10 anos de proteção de patente. Então, durante 10 anos, não pode fazer só nada aquele laboratório pode comercializar o produto. Depois disso, no Brasil, por exemplo, e no resto do mundo, eu posso fabricar genéricos ou similares. Então, eu vou fazer estudos, vou desenvolver uma fórmula,
tal que o desempenho dela no organismo seja semelhante ao do referência. Então, eu comprovo essa semelhança, esse comportamento semelhante através de estudos e aí eu consigo registrar. Hoje, no Brasil, as regras são as mesmas para se registrar genérico e para se registrar similar. Então, a gente tem uma certa segurança. Os dois têm a mesma qualidade? A mesma qualidade. Então, por lei, qualquer um deles, se eu pegar uma dipirona, por exemplo, que é um medicamento muito comum, o referência, o genérico e o similar, eles têm que ter o mesmo desempenho no organismo. E aí o que vai variar? Em relação à adequabilidade do produto para o paciente, seja a embalagem, seja o sabor, a consistência, mas o fármaco, a concentração e o comportamento dele tem que ser iguais. Que interessante. A gente está aprendendo a beça aqui com a Daniela, farmacêutica. Hoje a gente está comemorando o Dia do Farmacêutico. Exato. Quero te dar os parabéns pelo seu dia. Obrigada. Parabéns. Fiquei sabendo, desde 1916 a gente tem o Dia do Farmacêutico. Parabéns não só a você, Daniela, a toda a classe, a todos os queridos farmacêuticos e farmacêuticas. Uma profissão tão importante para a saúde da nossa população.